Bom, vamos lá, vou falar sobre o canabidiol hoje. O que temos de respaldo sobre ele, né? A gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina do ano passado, a gente tem uma resolução da Anvisa, a número 327, e aqui eu coloquei uma nota de posicionamento da Academia Brasileira de Neurologia. Vamos na ordem, então, do Conselho Federal de Medicina. Ele atualizou a resolução sobre a prescrição do canabidiol como uma terapêutica médica. A diretriz manteve vedada a prescrição da cannabis in natura para uso medicinal e quaisquer outros derivados que não o canabidiol. Então, só pode ser o canabidiol, até porque a cannabis tem mais de 80 derivados por aí. E toda norma de produção, grau de pureza da substância, a forma de apresentação deve estar sujeita à Anvisa. No site da Anvisa a gente vai achar os produtos autorizados, produtos comerciais que a Anvisa autoriza. Essa é a primeira página, essa é a última. Eles são em torno de 30 produtos, tá? Então, por exemplo, aquele seu paciente que usa, deve estar por aqui, o produto que ele usa, tá? Não pode estar fora desses aqui. Então, é uma pesquisa bem fácil no site da Anvisa, você consegue achar todos os produtos que eles autorizam. Agora, o que o Conselho Federal de Medicina autoriza do uso do canabidiol? Ele autoriza, para o caso de crianças e famílias que tenham refratariedade ao tratamento para crises epiléticas relacionadas às seguintes síndromes: Dravet, Duse e Lennox-Gastaut. Não pesquisei sobre essas síndromes, se quiser num outro encontro a gente fala sobre, mas eu acho que o mais relevante é a gente ver que a indicação é clara, é tratamento refratário para crises epiléticas. O que seria isso? Está no parágrafo de baixo. Quando uma epilepsia é refratária é porque eu já tentei usar 2 medicamentos, ou ao mesmo tempo ou em momentos diferentes, e não cessou as crises convulsivas. Aí eu tenho indicação para usar canabidiol. Bom, então, basicamente, o que o Conselho Federal de Medicina fala é que qualquer indicação que não seja as que estão nessa última resolução que ele fez, estão proibidas. A não ser que você tenha estudos clínicos, comitê de ética em pesquisa, autorizados, nos conselhos de ética em pesquisa, que sejam assim muito bem feitos e tal. Aí pode ser. Mas basicamente, não arriscar fora do Conselho Federal de Medicina. Não pode fazer palestra e curso sobre o uso do canabidiol fora do ambiente científico e não pode fazer divulgação publicitária. Agora, para o tratamento, o Conselho Federal de Medicina diz algumas coisas para a gente. Esses 6 itens: consentimento, aprovação, pré-requisito, esclarecimento, proibição e revisão. Do consentimento, basicamente, é um termo de consentimento livre e esclarecido que terá de ser apresentado e assinado pelo médico e pelo paciente. No documento, o paciente reconhece que foi informado sobre as possíveis opções de tratamento. Ele também declara ter ciência de que o canabidiol não é isento de riscos ou agravos à saúde, como possíveis complicações e reações alérgicas. Quais são os efeitos mais conhecidos até o momento do canabidiol? Sonolência, fraqueza, alteração no apetite. Além disso, o canabidiol pode interagir com outras medicações, o que pode diminuir a eficiência delas ou aumentar os efeitos adversos delas. Aprovação. Está autorizada a prescrição do canabidiol como terapêutica se for para o tratamento de epilepsias na infância e adolescência refratárias às terapias convencionais na síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e no complexo de esclerose tuberosa. Apenas essas pelo Conselho Federal de Medicina atualmente. Pré-requisito: para receber a prescrição médica, o paciente necessita preencher os critérios de indicação e contraindicação. Esclarecimento: os pacientes ou seus responsáveis legais deverão ser informados sobre os riscos e benefícios e assinar o TCLE. Proibição: a regra veda a prescrição da cannabis in natura para uso medicinal, só pode usar o canabidiol.
O grau de pureza e a sua apresentação seguirão as determinações da resolução da Anvisa, que eu vou falar daqui a pouquinho. E revisão, tudo isso que a gente falou até agora, o Conselho Federal de Medicina, daqui a 3 anos vai ser revisto. E quem sabe mude, amplie mais a gama de patologias cobertas por esse remédio. Então, basta a gente ficar atualizado que a gente vai ficar sabendo. Da Anvisa, vamos falar um pouco da resolução da Anvisa agora, número 327. Peguei algumas coisas só da resolução, não peguei ela inteira, né? Mas, por exemplo, no artigo 4 das disposições gerais, diz que os produtos de cannabis contendo como ativos exclusivamente derivados vegetais ou fitofármacos da cannabis sativa devem possuir predominantemente o canabidiol, CBD, e não mais que 0,2% de THC. Então, por exemplo, aqui está uma exigência de formulação, de como que deve ser essa terapêutica. Se o produto tem mais que 0,2% de THC, salvo se for um paciente de cuidado paliativo, ele não pode ser administrado. Isso não visa. Artigo 5º, lá embaixo. Os produtos de cannabis podem ser prescritos quando estiverem esgotadas todas as terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro. Então, é chatinho para indicar esse remédio. Tem que ser em último caso. Artigo 10º. Os produtos de cannabis serão autorizados para utilização apenas por via oral ou nasal. Beleza. Basicamente, no inciso 2º fala que não pode adicionar outras coisas de fora. Coisas óbvias, né? Um posicionamento da Academia Brasileira de Neurologia. Bom, o que é um trecho interessante do que eles falam nessa nota de esclarecimento? O uso de canabinoides para o tratamento de condições neurológicas é atualmente alvo de intensa pesquisa, com resultados não uniformes até o momento. O que seria isso? Está pesquisando muito. Foi difícil, inclusive, montar essa apresentação, porque você não acha essa coisa em livro-texto, você não acha muito em artigo, é pouca coisa que tem. Está desenvolvendo muito. E tem resultados não uniformes. Então, uma série de estudos bons mostram que teve resultado positivo, só que outra série de estudos bons mostra que teve resultado negativo. Então, fica uma soma zero, entendeu? Aí, no artigo de posicionamento publicado pela ABN, um periódico científico, tal, top, um painel de especialistas constatou que, aí em negrito, ainda não há evidência científica que corrobore o uso do THC ou do CBD para o tratamento dos sintomas cognitivos ou neuropsiquiátricos da doença de Alzheimer, tampouco para a reversão ou estabilização da doença, que apresenta evolução progressiva. Por que Alzheimer? O que tem a ver isso aqui? Porque teve uma polêmica lá de um relato de caso nessa época de um paciente de 78 anos que fez uso do canabidiol, ele tinha Alzheimer, e aí relataram que melhorou tais sintomas X, X, Y. Só que foi um relato de caso, não foi um ensaio clínico randomizado, com controle duplo cego e tal. Então, assim, não é a minha opinião, mas é o que a academia vê. A partir de relatos de casos isolados, você não pode tirar conclusões para a sua terapêutica, tem que ter um respaldo forte. É que nem o Conselho Federal de Medicina fala. Se não for para seguir ele, que sigam o estudo que tem o comitê de ética em pesquisa aprovado, entendeu? Tem que ser um negócio forte. Bom, traduzindo, como diria o Buiuda para ser nossa. Até a presente data, o CFM deixa claras indicações para o uso do canabidiol em refratária a crises epiléticas, né? Na infância e na adolescência, que a gente tinha comentado, sujeita às especificações da Anvisa, aquela resolução lá também. Comentamos. Ao mesmo tempo, a academia tem visto progresso no uso da droga para diversas condições do sistema neurológico, porém não é permitido ao médico fugir ao que manda as instituições. Então, é basicamente isso que eu quis abordar aqui. Valeu!